Oi meninas, tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco de como foi então a punção, qual foi o resultado final que tivemos, quantos embriões foram congelados. Espero que vocês curtam esse vídeo. E antes de mais nada, já se inscreva aí, ative esse sininho, tá bom? Que assim que tiver vídeo novo, vai chegar a notificação para você. Deixa seu like, tá bom? Espero que vocês gostem. Oi, então estamos indo agora para a clínica, para a Genix fazer então a punção. A ansiedade tá 1000, mas agora acho que por conta que tá chegando o horário eu tô conseguindo controlar mais, tô mais tranquilo. E torcer para que dê tudo certo. E você, amorzão, ansioso? Muito, bastante. Mas com certeza, como você falou, vai dar tudo certo, não fé em Deus. Então, é isso aí. Depois eu falo mais com vocês então para contar o preparativo lá no quarto e como que foi tudo. Bom, vamos então ao assunto que todo mundo estava esperando, ao vídeo que várias pessoas estavam me perguntando. Desculpa um pouco a demora, é que nos últimos dias a correria tem tomado conta. Vamos lá. Então, no último vídeo que eu postei, então, foi referente à punção, quando que seria. E gente, foi maravilhoso, assim, foi um agir de Deus mesmo ali, foi muito bom. Contando então do início, tava agendado pro dia 19, né, acho que era meio-dia, se não me engano. Então eu e meu marido fomos pra clínica. A punção foi feita na Genix, aqui em São Paulo. Nós tivemos que chegar mais cedo lá para assinar o contrato, que, gente, são inúmeras folhas que você tem que ler sobre o destino do embrião, enfim, umas coisas muito teóricas, sabe? Pra gente que é meio leiga, acaba confundindo um pouco. Vamos lá, então. Aí, um detalhe, depois que a gente preparou tudo, né, o contrato, assinamos, entregamos, tínhamos que fazer o exame do Zika vírus antes de realizar a punção. Só que como o médico não havia solicitado antes, ele já tinha comunicado que poderia ser retirado no dia, né, um exame de sangue simples. Então a gente optamos então por fazer o exame diretamente lá na Genix. Foi muito simples, sai o resultado na mesma hora, questão de 10 minutos no máximo sai o resultado. Uma picadinha no dedo. E feito isso, então, dando negativo para Zika vírus, eles então iriam seguir o cronograma da punção. Então, eu e meu marido tivemos que fazer esse exame de Zika vírus. Depois que então saiu o resultado, a enfermeira me chamou para me preparar, trocar de roupa, colocar aquela roupa de cirurgia, para quem vai para cirurgia, né? Aquela touquinha, sapatinho no pé, aquele avental bonito, né? Enquanto isso, meu marido ficou comigo lá no quarto, esperando. Foi muito rápido, não demorou acho que nem 10 minutos, 15 minutos no máximo. Me chamaram então para o centro cirúrgico, né? Como se fosse uma sala de cirurgia mesmo. Aí lá tava anestesista, tava uma enfermeira que foi colocando o soro no meu braço, foi preparando tudo. O anestesista, nossa, um senhorzinho bem bacana, sorridente, brincalhão. Não, fica sossegada, fica tranquila. Que acho que por conta do meu batimento cardíaco que tava monitorando, acho que deu aquele pique de ansiedade, né? Aquele pico alto. E aí ele falou pra eu ficar mais calma. E no fundo tocando a música super suave.
tipo, pra te relaxar mesmo, assim, foi muito bom. Depois, acho que uns 5 minutos, o Dr. Ricardo, que é o meu médico que eu estou fazendo, então, o tratamento, chegou, conversou comigo, falou, ó, cara, vai dar tudo certo, fica calma e vamos ver, então, quantos filhos você vai ter. Feito isso, depois eu não lembro de mais nada. Depois eu apaguei, porque eles dão anestesia geral, né? Por conta de que tem que retirar, que é uma agulha bem fininha, no catéter fino, que ele vai lá no ovário e vai sugando, então, todos os óvulos, né? Todos os folículos. Depois eu lembro de estar voltando pro quarto. Só que quando eu voltei pro quarto, meu marido já não estava lá. Ele tinha sido chamado para colher o sêmen, que é na mesma hora que eles fazem isso. Eles então terminam, assim que terminam de coletar os óvulos, o parceiro, né, é chamado para coletar o sêmen e já unem então os dois. Mas eu voltei muito tonta da anestesia. Nossa, nem quando eu fiz a videolaparoscopia eu voltei tão tonta. Mas enfim. Depois de 2 minutos meu marido chegou, então a mocinha lá me trouxe o desjejum, porque eu tinha que estar de jejum de 8 horas para poder fazer, né, a punção. Tomei café, melhorei, acho que em 15 minutos, acho que foi isso. Então, aí depois eu tava liberada. O médico antes já tinha passado para falar com meu marido, falando que tinha dado tudo certo. Aí depois então fui liberada e fui para casa e passei o resto do dia em repouso. Eu senti muita cólica depois, mas assim, é bem suportável. É uma cólica que incomoda, que se sente que ainda tá inchada, mas é tranquilo. E tanto que no dia seguinte já poderia voltar a trabalhar tranquilamente, mas com calma, sem extrapolar, sem ficar agachando, enfim, todo um cuidado. No dia seguinte, né, então a punção foi dia 19 de setembro, no dia 20 de setembro, que era o meu aniversário, né, tive então informação do laboratório, né, o laboratório passava tanta informação para mim quanto para o meu médico, e quando o laboratório não me passava a informação, quem passava era o Dr. Ricardo, de como que estavam evoluindo os embriões. Então, no dia, não fiquei sabendo quantos tinham sido coletados, só fiquei sabendo no dia seguinte. Aí o laboratório, né, da Genix me mandou, então, pelo WhatsApp, informação de quantos ovos haviam sido coletados. Eu fiz uma colinha para não correr o risco de esquecer nada para falar para vocês, tá? Então, no dia 20, que foi no dia seguinte, eles me deram informação de que foram coletados 26 óvulos. Dos 26, apenas 17 eram maduros, porque o óvulo ele tem que estar maduro para poder então ser fertilizado. Se ele não estiver maduro o suficiente, eles já descartam, porque não vai conseguir ser fertilizado. Então, dos 26, 17 eram maduros. Dos 17, 11 foram fertilizados. Então, 17 óvulos, eles colocaram, né, o sêmen, mas só 11 concluíram a fertilização. Aí eles já me falaram que no dia seguinte não iriam me dar informação, que eles iriam só abrir a incubadora de novo no D3, que foi no dia 22. Então, no D3, que a gente chama D1, 2, 3, D4 e D5, D1, né, o dia 1 do óvulo fertilizado, D2, D3, então foi o terceiro dia dos óvulos fertilizados. Eu tive então a informação de que 14 se formaram embriões, né? Desses 14, 4 estavam muito mais lentos do que os outros, então provavelmente não iriam evoluir, porque estavam num desenvolvimento muito lento. Então já me avisaram, ó, no dia seguinte, amanhã não vamos te dar informação, vamos te dar informação no dia 24
que foi e bacana que eles sempre dão as informações de manhã. Então você não fica com o dia inteiro com aquela ansiedade, né? Então no D3, que foi no sábado, eles me passaram informação tranquilamente. No dia 24, foi numa segunda-feira, no D5, né? Eles falaram pra mim que dos 14 que se formaram embriões, apenas 3 chegaram a blastocistos, que é quando o embrião já está bem evoluído, que é o momento certo de congelar ou transferir, né? Mas no nosso caso a gente iria congelar. Então, no D5 tivemos informação então de que dos 14 tínhamos 3 embriões que iriam ser congelados e mais 3 que estavam evoluindo ainda, mas que estavam um pouquinho mais devagar que os outros 3 que foram congelados. Assim, se fica surpresa, né, por conta da quantidade que foram coletados, fertilizados, e no final, a quantidade que você tem, você fica daquele baque, né, mas graças a Deus que tínhamos 3, então tava bom. E eles falaram que no dia seguinte, que seria no dia 25 de setembro, D6, iria me falar como que então os outros 3 estavam evoluindo. Então no dia seguinte, dos 3 que estavam mais devagar, 2 chegaram a blastocistos e foram congelados. Então no total tivemos 5 embriões. Então temos 5 sementinhas congeladas, só esperando a hora certa de que 2 vão vir para a barriguinha aqui. Graças a Deus, assim, estávamos ali pensando, estávamos esperando pelo menos 6 a 8. Mas como eu tinha dito, eu precisava de pelo menos um, né, para colocar, para implantar, já estava, graças a Deus. E no final tivemos 5, então, 5 estão congelados. E aí, então, o próximo passo seria, não iríamos transferir, né, na mesma semana, né, que chamou a fresco. Então, iríamos para o próximo ciclo. O meu ciclo ele é muito irregular. O último durou 43 dias, então atrasou muito. Então, esse eu já estava esperando que iria vir só lá para outubro, para as primeiras, segunda semana de outubro. Acabou que no dia 25, que foi na terça-feira, isso, no dia 25 foi na terça-feira, eis que me aparece a menstruação. Graças a Deus, né? Mas ela veio com um ciclo de 20 dias, nunca tinha acontecido isso de vir em 20 dias. Perguntei para minha médica, disse que pode ter acontecido por conta da estimulação, a função acaba mexendo um pouco, é muito hormônio, então como teve aquela baixa rápida de hormônio, né, então por isso que ela antecipou muito, né, tanto que foi muita coincidência. Eu lembro que na segunda-feira, meu médico me ligou para falar dos 3 embriões que haviam sido congelados, para a gente continuar na esperança de que os outros 3 iriam evoluir e tudo mais, falando do próximo passo, enfim. Deu 5 minutos, eu fui no banheiro e esse que começou a dar sinal de que ela iria vir. É tanto que na ligação ele tinha perguntado, nossa, a menstruação ainda não veio, né? Eu falei, não. Ele, é verdade, vai vir só no mês que vem. Só daqui uma semana, 2 no máximo. Eu já estava acostumado, né, com o ciclo doido. E acabou que 5 minutos depois fui no banheiro e tava lá, a bonita, querendo as caras. Só que ela veio de fato mesmo na terça-feira. Na mesma hora, já liguei pro meu médico, mandei mensagem. Falei, doutor, já veio mesmo, tá forte, tá um fluxo intenso. Então, o que a gente faz agora? Ele falou, liga lá na clínica, já agenda para amanhã uma consulta para você vir fazer uma outra. Para ver como tá tudo, para quem sabe já dar início ao preparo do endométrio. Aí eu fui no dia seguinte, fiz então a consulta, fiz a outra, tava tudo tranquilo, os ovários já tinham dado já murcharam um pouco,
então não corria o risco de ter mais estímulo, né, dos ovários. Então, graças a Deus, estava tudo certo. É tanto que nessa consulta meu marido me acompanhou e aí a gente perguntou pro médico, né, quanto tempo seria esse processo de preparação. Você falou, vamos começar então a preparar amanhã o endométrio. Que no caso, eu fui na quarta, na quinta-feira eu comecei então o remédio. Aí ele explicou que é mais ou menos umas 2 semanas, que vai depender do meu endométrio agora, de como que ele vai engrossar, de como que ele vai evoluir, porque para fazer a transferência, o endométrio é como se fosse um colchãozinho para o embrião fixar. Então ele tem que estar bem fofinho. Então, no mínimo 8 milímetros, se eu não me engano, essa é a medida. Então, tem que estar pelo menos isso para poder fazer a transferência. Então, o doutor me deu esse remedinho aqui, que é a Natifa, que ele é um estradiol de 1 miligrama. Ele me deu 2 caixinhas e que disse que era para tomar 4 comprimidos por dia. Poderia ser 2 de manhã, 2 à tarde, ou à noite, ou os 4 de uma vez, que não teria problema em relação ao horário ou à quantidade, mas que eu não poderia esquecer de tomar. Então, eu tomei. Então, na quinta-feira eu comecei com 4 comprimidos de Natifa. E então, a gente está fazendo um acompanhamento agora na próxima semana. Eu tenho uma consulta com ele para ver como que está evoluindo o endométrio. Então, torcer para que ele esteja indo muito bem, que esteja engrossando o suficiente, para quem sabe na outra semana então fazer a TEC, que é a transferência de embriões congelados. Então, vamos torcer agora, né? Então, eu acredito que eu não esqueci nada de falar para vocês. Então, recapitulando, tenho 5 embriões congelados. Estou no preparo agora do endométrio, que é muito mais tranquilo do que a indução, que é só esses 4 comprimidos que eu tô tomando. E o único efeito colateral é um pouquinho de dor de cabeça. Depois de uma meia hora que eu tomo ele, dá um pouquinho de dor de cabeça, mas nem se compara à parte da indução, né? Que foi meio punk, mas tudo, graças a Deus, evoluiu bem. Então é isso. O vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo, né, do que esperado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, na próxima semana eu venho contar pra vocês quando que será a minha transferência e como que vai estar aqui a ansiedade aqui no peito. Mas vai dar tudo certo, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai continuar ajudando. Então, é isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Um grande beijo pra vocês, meninas. Fiquem com Deus.